espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de final de ano da série Melhores Quadrinhos do ano de 2018, uma das minhas melhores leituras, até porque eventualmente pode ser que um quadrinho publicado em 2017, provavelmente mais pro final de 2017, entre nessa lista de 2018. Além disso, eu estive na Comic Con Experience e lá tinha o Artistiere e eu peguei muitos quadrinhos nacionais, alguns eu li, outros eu não li. E excepcionalmente eu colocarei na lista aqui de melhores leituras de quadrinhos nacionais alguns desses quadrinhos, ainda que não tenham resenhas específicas aqui no canal Central HQs. Eu prefiro indicar materiais que eu já resenhei para que o leitor possa buscar maiores informações, maiores detalhes sobre essas publicações. Mas esses quadrinhos que eu vou mencionar para vocês, em janeiro de 2019, eu vou fazer resenhas e especificar um pouquinho mais sobre essas produções nacionais, ok? Então, eu quero começar apresentando essa lista que não tem uma ordem aí de preferência nem nada do tipo, é uma lista com base nas resenhas que eu fiz, e daí chegando dos materiais do Artistiere, as publicações que eu li, faltam ainda mais uma pilha de leitura desses quadrinhos nacionais. E eu inicio esse vídeo com Demônios da Goetia, a parte final da trilogia de terror da editora Draco, que iniciou com Rei Amarelo, depois Despertar de Cthulhu em quadrinhos, e enfim, esta publicação que vai trazer 8 contos baseados no sistema mágico criado pelo Aleister Crowley lá no ano de 1904. Então é uma HQ de horror muito bem produzida, trabalhando ali com as cores preto e branco e vermelho, uma organização do Rafael Fernandes que eu considero de grande sucesso para os quadrinhos nacionais, principalmente para quem gosta do gênero de terror. Eu indico não só o Demônios da Goetia, mas como toda a trilogia e principalmente o Rei Amarelo, que já entrou na lista de, eu acho que foi no Melhores de 2016 ou 2017, porque é realmente um material espetacular de terror. Fica a dica para quem gosta do gênero. O Maestro, o Cuco e a Lenda, publicação do Wagner William, o mesmo autor de Bulldogma, uma HQ que recebeu boas críticas aqui no Brasil, e é um material que vai abordar a relação do neto com o seu avô e também com a maldição de um cuco. Esse neto ele acaba revisitando a fazenda onde ele passou boa parte da sua infância e muitas coisas estranhas começam a acontecer. Será que é realidade? É um sonho? É um material que trabalha com esse universo fantástico, tem uma narrativa excelente do Wagner William. Eu considero ele um dos melhores quadrinistas nacionais. Ele é um cara que não só escreve a história, como ele desenha muito bem. É uma publicação que eu indico para vocês, apesar da capa parecer que traga um tom mais infantil para a série, longe disso, é uma série voltada até mesmo mais para o público adulto. Então fica a dica para vocês. Planta do Gustavo Ravaglio, publicação que eu resenhei de forma bem empolgada, não só pela qualidade do roteiro, da arte, mas também pelo acabamento gráfico diferenciado. Ele mandou imprimir a publicação lá na China, até porque aqui no Brasil não faz aquela capa 3D, que é do spin-off de Planta, e tem a edição principal. E é uma história realmente muito bem, tem diversas referências, inclusive ao Frankenstein. Então você acompanha a história de uma planta que ganha vida, ela consegue se locomover, né? Então, ao invés de ela ficar parada ali, sempre no mesmo lugar, ela começa a descobrir o mundo à sua volta. Galera, sensacional esse trabalho do Gustavo Ravaglio, não só, como eu disse, no acabamento gráfico, mas como na sua narrativa dessa história, material que eu indico para vocês. Socorro Polícia, da editora Draco, um quadrinho sobre o que a PM sofre e o que sofremos com ela. É um trabalho de jornalismo em quadrinhos da Amanda Ribeiro e do Luiz Fernando Menezes. O que é interessante nessa HQ é que eles não tomam ali um partido contra a PM ou a favor da PM, eles demonstram através de números quais são os déficits que a PM acaba sofrendo na questão de segurança da própria PM, falta de armamentos, falta de estrutura, e também o outro lado da sociedade que acaba vendo uma polícia mal preparada atuando nas ruas e de forma até mesmo desonesta em alguns casos, com corrupção e tudo mais. E tudo isso, como eu já disse, é demonstrado através de números. É uma HQ muito interessante e informativa. É um trabalho
bem bacana da editora Draco aí, Socorro Polícia. Esse material aí conta com uma arte que eu diria que não compromete a edição, mas obviamente não tem uma grande qualidade artística e narrativa, mas ainda assim ela consegue mostrar para o leitor toda essa parte envolvendo a polícia brasileira. Material fino que eu acho que vale a pena você conhecer. Blackout do Tex e do Santos, material independente que me surpreendeu, principalmente pela qualidade artística da obra. O roteiro também é bem redondinho, vai contar a história de um garoto de 8, 9 anos que acaba ficando preso dentro de um supermercado. O irmão dele, que estava o acompanhando, acaba flertando com uma garota, ele quer fazer aquela gentileza de levar as compras, se perde ali naquela paixonite momentânea e esquece do seu irmão, que fica preso dentro do supermercado quando ele fecha. Acontece que quando as luzes se apagam, um monstro aparece e quer devorar o garoto, que vai contar com a ajuda de uma pessoa misteriosa. Aí no final da edição, que deixa um gancho para uma continuação, você já percebe até uma mudança do gênero desse quadrinho, que começa ali com uma história mais divertida, depois com suspense, um certo terror e depois fantasia. Publicação muito, mas muito boa, que transita entre gêneros de forma muito orgânica, material que eu acho que vale a pena você conhecer. Desafiadores do Destino, disputa por controle, publicação da editora VEC, escrita pelo Felipe Castilho e a arte do Mauro Fodra. Basicamente vai narrar a história de uma disputa entre a Lemúria e a Atlântida, lá nas Ilhas Falkland. É uma batalha muito sangrenta e aí nós temos a intervenção de uma espécie de ONU, que seleciona alguns membros para formarem um grupo. E a interação desse grupo é muito interessante, você percebe que a história deles estão atrelados, o Felipe Castilho consegue conduzir muito bem essa história e a arte do Mauro Fodra é sensacional. Material aí do gênero Steam Fantasy, uma publicação que me agradou bastante e eu acho que vale a pena você conhecer esse material da editora VEC. O Santo Sangue, publicação da editora Marsupial pelo selo Jupati, escrita pelo premiado Laudo Ferreira e com a arte muito legal do Marcel Bartolo. Eu gosto desse estilo artístico dele, mais estilizado. Vai narrar a história da Lucen, uma garota que cura pessoas através dos seus fluidos menstruais. Ela é uma bênção para aquela vila, só que o pai dela é uma espécie de coronel. Ele manda na cidade e ele acredita que a sua filha tenha sido deflorada por um estranho. E aí que ele vai contratar um matador de aluguel para ir atrás dessa pessoa. Uma história com pitadas ali de suspense, terror e uma grande surpresa dentro dessa publicação. Material que eu indico para vocês. Quem quer um quadrinho nacional de qualidade, fica a dica. Le Chevalier, volume 2, Nas Montanhas da Loucura, publicação da editora AVEC, do Cordenonze e do Fred Rubin. Vai narrar a história do Le Chevalier junto com seu fiel escudeiro persa, no momento em que a França passa por uma revolução industrial. E eles são contratados para destruir uma espécie de arma da morte, a arma mais poderosa de todas. É um material com clima de conspiração, tem ali uma pegada meio Liga Extraordinária do Alan Moore. Eles vão viajar para a Antártida, tentar resolver esse mistério ali. Tem busca por mapas da localização dessa arma, uma reviravolta dentro da trama. Realmente um material muito bacana, belamente desenhado pelo Fred Rubin. Justiça Sideral, publicação da editora AVEC, escrita pelo Davidson Manes e desenhos do Neto Dias e outros artistas. A publicação nacional que mais se aproxima das comics americanas, é do gênero sci-fi. Basicamente, o Davidson Manes conduz uma história muito interessante, se aproveitando aí de um futuro tecnológico e colocando uma trama investigativa. Então quem gosta de uma história de ficção científica com investigação, esse material é um prato cheio. Tem o Planeta Sansara, onde o grupo chamado Elite, onde nós temos as duas investigadoras que são protagonistas dessa história, elas vão tentar resolver alguns casos, mas acabam ali se deparando com uma situação que pode comprometer o próprio grupo que elas trabalham. Um trabalho muito, mas muito bom e que eu considero um dos grandes trabalhos de ficção científica de quadrinhos nacionais. Fica a dica.
Mais uma HQ nacional de qualidade é Léo, que tem uma pegada mais de humor. É um spin-off da série A Última Bailarina, escrita e desenhada pelo Guilherme de Souza. E nesse spin-off nós vamos saber um pouquinho mais sobre o passado do unicórnio gay, o Léo. Ele que foi parar ali naquela invasão zumbis ao lado da Última Bailarina e também do Fifo. E o Guilherme de Souza cria uma história realmente bem interessante e divertidíssima, criando uma mitologia no passado do Léo, ele que descende ali de uma linha de guerreiros, enquanto ele quer simplesmente fazer balé, não corresponde às expectativas do seu pai. Uma publicação realmente muito engraçada e que eu indico para vocês, não só esse spin-off do Léo, tem um spin-off do Fifo e também os 2 volumes da Última Bailarina. Salto do Rafa Pinheiro, publicação da editora VEC, uma história bem interessante, redondinha, que vai narrar a história do povo de fogo, da cabeça flamejante. Eles que, para fugirem de uma chuva muito forte, acabam se refugiando dentro de uma caverna cada vez mais profundamente. Passam-se décadas, eles criam uma cidade e aí temos um barão que detém os meios de subsistência desse povo aí. Tem um maquinário que libera o oxigênio para que eles mantenham suas cabeças flamejantes. Ele adota um garoto que estava perdido, né, um órfão, e que tem alguns problemas de saúde, então ele cria uma armadura à la Darth Vader para que essa criança consiga sobreviver. Vai mostrar um pouco da história desse garoto aí e também como ele é usado pelo barão para conter certas rebeliões de quem discorda da forma que esse barão mantém as coisas nessa cidade subterrânea. Uma história realmente muito interessante e que eu indico para vocês. Agora vamos falar de alguns quadrinhos que eu adquiri no Artistiele, mas que ainda não tem resenha específica no canal Central HQs, mas como eu já disse, eu vou comentar sobre essas publicações em futuros vídeos em janeiro de 2019. E eu já vou iniciar aqui com O Martírio de Joana Darkside, publicação do Wagner William, que vai narrar os últimos momentos dessa revolucionária francesa, mostrando tudo o que ela passou, com uma arte simplesmente linda. Ele desenha muito. Não é à toa que o Wagner William já está com 2 quadrinhos listados aqui como melhores publicações nacionais que eu li no ano de 2018. O outro é o Maestro, o Cuco e a Lenda. E aqui ele faz realmente um trabalho bem tocante, mostrando toda a pressão que a Joana Dark recebeu para confessar os seus crimes ou tentar se redimir, e ela firme e forte, né? Ela que acabou sendo queimada como uma bruxa. Então é um material realmente muito tocante e que apresenta um pouquinho da história da Europa. Publicação que eu indico para vocês. Blue Jay Samurai do Tito Camelo, material que me surpreendeu, é uma história bem redondinha e traz um final que me surpreendeu. Basicamente nós temos um pássaro antropomórfico, que é o Jay. Ele que está tentando buscar a sua liberdade, e ele vai enfrentar um monstro gigantesco que tem uma roupa de astronauta, uma cara de caveira, e é uma história realmente muito bem conduzida. Os desenhos do Tito Camelo são fera demais, as cenas de ação são muito boas, e eu acho que quem gosta do gênero vai curtir essa publicação. Delirium Tremens de Edgar Allan Poe, publicação da editora Draco, onde traz 8 contos produzidos por artistas nacionais que de forma livre vão tentar adaptar, ou pelo menos de forma referencial, contos desse mestre da literatura investigativa e também do terror. O trabalho gráfico, eu acho que de maior qualidade lançado até agora pela editora Draco em termos de quadrinhos. Tem uma belíssima capa, tem sobrecapa também essa publicação. E esses 8 contos de terror, ainda que nem todos estejam do mesmo nível, mas a maioria é bem acima da média. É uma coisa até um tanto bizarra. Quando eu for fazer a resenha dessa publicação, eu vou comentar quais foram as histórias que mais me chamaram a atenção. Então quem gosta de histórias que não só de terror, mas que tem aquele clima mais investigativo da literatura do Edgar Allan Poe, com certeza vai curtir essa publicação. Para finalizar, nós temos The Guardian Em Busca da Luz, do Gustavo Piacentini. É uma publicação do gênero fantasia que vai narrar a história de um nobre junto com um camponês, que seria o seu escudeiro e aprendiz, que vão tentar buscar a luz da salvação. É uma história envolta numa profecia e eles acabam se juntando a alguns mercenários em busca dessa luz da salvação. É uma trama que traz grandes reviravoltas, um bom trabalho de interação entre esse grupo,
tem algumas surpresas, é um material que eu curti tanto no aspecto de roteiro como no aspecto artístico. É uma publicação que conta com uma arte mais digital, um estilo mais cartoon e que me agradou bastante. Então galera, basicamente essa foi a lista, né, de melhores quadrinhos nacionais que eu li no ano de 2018. Lembrando vocês que algumas publicações eu tenho, mas ainda não li e vão ficar para o ano de 2019. E se forem bons o suficiente, entrarão na lista do final de ano de 2019. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever, deixar o seu comentário também. Além disso, eu vou fazer outros vídeos, né, de melhores quadrinhos de 2018, Marvel, DC, mangás e outros quadrinhos de forma geral. Um abraço para todos, fui!